Ser idoso nos dias atuais significa viver mais, né? E acho que o nosso grande desafio, né, tanto nosso enquanto profissionais, quanto nosso enquanto pessoas mesmo e família, é a gente está vivendo mais com qualidade ou sem qualidade, né? Ó, Olá, muito boa noite. bem-vinda. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você, Gabi, a Bru também está ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite, é muito especial para mim essa conversa nossa de hoje. Ah, eu preciso dizer que além de você ser uma convidada muito especial, você é uma amiga muito querida. Então é muito Muito bom obrigada. estarmos aqui entre amigos, não é? Sim, sempre. E eu fiz aqui uma breve apresentação, não sei se você conseguiu ouvir, né, do ser humano Ouvi. que você é, da formação que você tem. E eu me recordo, né, desde que eu te conheci, que você sempre trouxe com muito carinho, né, a fala dos seus avós. Então, eu acompanhei os processos aí de vida, né, de coisas boas, de você acompanhar o processo de vida e o processo de morte de cada um deles. Então, eu tenho certeza que você vai trazer muita bagagem acadêmica, de formação, de experiência enquanto enfermeira e também da sua vida pessoal. Obrigada de coração. E aí eu quero Bom, começar perguntando para você o tema que a gente colocou nos posts, né? O que significa ser idoso nos dias atuais? ser idoso nos dias atuais significa viver mais, né? E acho que o nosso grande desafio, né, tanto nosso enquanto profissionais, quanto nosso enquanto pessoas mesmo e família, é a gente está vivendo mais com qualidade ou sem qualidade, né? Porque nós estamos vivendo bem mais do que se vivia antigamente, né? Apesar que eu tive a honra de ter os meus avós, né, por bastante tempo, né? A minha avó faleceu durante a pandemia, com 93 anos. A irmã dela ainda nos presenteia com a presença dela aqui, fez 97 anos agora em setembro. E meu avô, né, faleceu com 90 anos também. Então, eles viveram muito com a gente, né? A gente teve a sorte. Mas antigamente não era assim. Antigamente se vivia um pouco menos do que se vive hoje, né? Mas eu queria, antes da gente entrar nisso, eu queria só lembrar um pouquinho, né, do dia de hoje. Então, o dia 1º de outubro, né, ele foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas. A ONU instituiu o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Com que objetivo? Né? Com o objetivo de alertar, de nos alertar de que nós estamos envelhecendo, nós estamos vivendo mais. Então, nós precisamos cuidar desses idosos que ficam com a gente, né, que nos dão o prazer da sua companhia por mais tempo, né? Então, que essa companhia seja positiva, seja boa, seja com qualidade, sem sofrimento, né? E bem vivida, né? E, e bem vivida e bem compartilhada, né? E na segunda-feira, né, como vocês postaram, inclusive, na rede de vocês, nós também comemoramos, no dia 27 de setembro, o Dia Nacional da Pessoa Idosa, né? Que foi instituído em 1999 pela Comissão Nacional de Educação do Senado Federal. Olha só. Também com o mesmo objetivo, né? Para que a gente prestasse atenção que os brasileiros estão envelhecendo mais, né? Estão Isso. envelhecendo, então que esse envelhecimento seja positivo, né? E é muito bom a gente ter essas datas comemorativas, porque é algo que nos chama a atenção para falar do assunto. Hoje nós fizemos dois posts, né? 1º de outubro, a gente iniciou o Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama. Então, falaremos durante todo o mês sobre isso já, que é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. E falar da pessoa idosa nos tempos atuais, onde a gente vive mais,
e aí nós vamos falar de pessoas idosas, que aqui no Brasil é acima de 60 anos, né? A gente vai falar de pessoas jovens, idosos, né? Uma pessoa de 60 anos que tenha a sua saúde física e mental preservada, a sua disposição, ela tem aí alguns atributos e limitações que são diferentes das pessoas que estão aí na faixa dos 70, dos 80, dos 90. Mas estamos vivendo mais, teremos cada vez mais idosos no nosso país e no mundo inteiro, e a gente precisa olhar com muito respeito, né, cara? Não, tô te Voltamos? ouvindo. Então Voltamos. tá bom. Hoje, né, no Brasil, não, na verdade eu queria falar só antes, em 1940, a média de idade dos brasileiros era de 45 anos, né? Então as Nossa, pessoas, 1940? isso, a 75, né, um pouquinho mais de 75 anos, as pessoas viviam apenas aos 45 anos. Em Em média. 2015, em média, em 2015, a média subiu para 75 anos. Então, a gente teve, em 75 anos, um aumento de 30 anos na nossa idade. Né? E por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu e por que que isso vem acontecendo? Né? A gente teve uma melhora no sistema de saúde, né? Algumas mudanças importantes em saneamento básico, em vacinação. A gente tem menos doenças infecciosas que matam e que matavam muito cedo. A gente tem um aumento da tecnologia em saúde, né? Que consegue fazer com que a gente viva mais. Agora, mais importante do que viver mais é a gente viver bem, né? Hoje, a gente tem 14% da população do Brasil com mais de 60 anos, né? Mas a gente está tendo uma inversão da pirâmide. Então, o que, que isso significa? Significa que estão nascendo menos crianças e nós estamos vivendo mais tempo. Né? Então, em 2025, a expectativa é que a gente tenha mais idosos do que crianças. Né? Isso, historicamente, nunca aconteceu. Né? Hoje, as mulheres têm menos filhos do que antigamente. Não sei, só a gente vê na nossa família. Né? A mãe da minha avó teve 17 filhos. A minha avó teve 4. A minha mãe teve 3. Eu tenho 3. Né? As minhas irmãs têm 2. E vai diminuindo. Né? As mulheres estão tendo menos filhos. Né? E isso leva ao quê? Né? Isso leva, eu diria, primeiro, isso nos leva a chance de conviver com pessoas que têm uma sabedoria e muito para ensinar para a gente, né? Mas não é só isso. Isso significa também que a gente tem um aumento de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, as demências, os vários tipos de câncer, né? Que hoje a gente não considera mais o câncer uma doença letal, mas uma doença crônica, né? Então, eu posso viver muitos anos com câncer, tá? As doenças como hipertensão, diabetes, suas complicações, né? Então, quando a gente vive mais, a gente convive com as doenças. E isso traz uma maior dependência do idoso em relação à sua família, né? E isso precisa, né? E isso exige de nós, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto poder público, que a gente organize melhor essa rede de atenção à saúde para poder suprir as necessidades dessa população que envelhece. Né? Isso que você está falando me fez recordar que eu estava lendo uma reportagem falando sobre a qualidade de vida que os idosos têm na Holanda, por exemplo, né? Primeiro que não dá para comparar, a gente tem que pensar nas realidades diferentes. Então aqui a gente tem mais de 210 milhões de habitantes, sendo 14, pouco mais de 14% dessa população de idosos. Na Holanda, se eu não me engano, a gente tem cerca de 75. Não vou lembrar agora o número da população da Holanda, mas em porcentagem, 26, em torno de 25, 26% da população lá é uma população idosa. E você falou aqui a questão do poder público, da família, de toda a estrutura social, para a gente poder atender a essas novas demandas. E lá eles trabalham com esses 3 pilares,
da estrutura pública, 90% das ILPs, das instituições de longa permanência para idosos, são públicas com administração privada. Então, o eixo público, o eixo privado, olha só uma reflexão interessante da diferença, né? Aqui, se uma pessoa idosa vai aderir a um plano de saúde, os valores são exorbitantes, porque eles já sabem que a própria degeneração natural, né, que acontece no processo não patológico do envelhecimento, já vai ter as suas demandas, né? E lá, o mesmo valor que um adolescente paga para o plano de saúde é o valor que o idoso paga. E o que você trouxe aqui que é fundamental, o eixo familiar. Como que está a preparação psicológica, de crenças, estrutura financeira, estrutura física dos familiares para acolherem esses idosos nas suas diferentes etapas. Desculpa, falei demais, mas é que eu achei interessante trazer essa questão da comparação, porque são realidades diferentes e a gente vai falar da nossa, né? Aqui no Brasil, com o nosso Sistema Único de Saúde, com todas as diferenças sociais que nós temos. Aqui no Brasil, em 2003, né, foi instituída a Lei 10.741, que, né, recebe o nome de Estatuto do Idoso. Né? Então, é uma lei que diz que quem é responsável por esse idoso, né, por essa pessoa que envelhece. Né? Então, são esses 4 eixos: família, comunidade, sociedade, né, e poder público. Então, não é só a família, mas não é só o poder público. Né? E aí a gente tem que ver as diferentes realidades que a gente vai ter de cada idoso, de cada família, de cada comunidade. Né? A gente tem um país de dimensões continentais, então a gente tem muitas diferenças entre as regiões. Né? Então a gente não tem a mesma situação na região sul e na região norte. É muito diferente. Então, a gente precisa sempre, enquanto profissional de saúde e enquanto família, né, a gente precisa entender quem é esse idoso. Então, quem é a pessoa idosa? Então, a primeira coisa é uma pessoa que já viveu muitos anos e muito mais do que a gente. A gente vai chegar lá, se tudo der certo, a gente vai chegar lá. Né? Então, ela tem uma história de vida, ela tem uma família por trás dela. Ela tem amor, e esse amor foi passado da melhor maneira que ela pôde passar, e que a família pôde fazer, né? Ela tem tempo de vida, mas ela sabe também que ela já viveu mais do que ela ainda vai viver, então o tempo para o idoso, ele é sagrado, porque ele tem menos tempo do que ele já teve. E isso faz diferença no quê? No ritmo de vida. Ele tem um ritmo próprio. A deterioração, né? Deterioração, mas assim, a evolução do nosso corpo pede um tempo diferente depois que eu estou mais velho. Eu não consigo fazer as coisas com a velocidade que eu fazia antes. E mais importante do que isso, quando eu sou um idoso, eu preciso fazer tudo no tempo que eu fazia antes? Não preciso, porque eu tenho mais, né, o tempo que eu tenho, ele pode ser melhor aproveitado. Para todos eles, não. Tem muitos idosos que trabalham ainda muito, depois dos 60, depois dos 70, depois dos 80 anos, né? Por quê? Porque precisa ajudar os filhos, porque precisa ajudar a família, porque nunca conseguiu se aposentar, nunca conseguiu trabalhar de uma maneira que... Né? Então, são muitas realidades, tá certo? Então, quando a gente, enquanto profissional de saúde, né, a gente está olhando para esse idoso, a gente precisa entender todo esse contexto dele e dessa família, né? Fala. Não, é que você falou, eu até fui olhar aqui, né? Até o post que nós fizemos hoje, 75% da população idosa do Brasil contribui com pelo menos metade da renda da sua família. Sim. Então, isso é bem importante. E quase 60% das pessoas idosas têm comorbidade. Então, mais da metade
não vivem só o processo de envelhecimento não patológico e natural, que a gente usa, né, esse termo técnico de deterioração, mas tem as comorbidades que vão trazer outras demandas. Importantíssimo. Desculpa te interromper, só para complementar o que você estava falando. Sim. E esse idoso, ele traz também, aí eu vou trazer um exemplo pessoal, né? A minha avó, ela sempre foi uma mulher guerreira, forte, veio de Portugal, fugindo da guerra, né? Constituiu a família aqui e sempre brigou muito, sempre muito lutadora. E aí depois, quando ela foi envelhecendo, ela foi ficando doente, ela começou a ficar um pouco mais dependente, e ela me dava lições, assim, diárias de resiliência. Por quê? É aquilo que a gente estava falando, a família está preparada para esse momento em que a mãe ou o pai envelhecem, em que eles começam a depender mais do que dependiam? Nem sempre. Então, da mesma maneira que o idoso não sabe bem o que está acontecendo, a família também não sabe. Né? E a gente, enquanto profissional de saúde, tem um papel importante nisso. Né? Porque se eu, enquanto profissional de saúde, consigo conversar com esse idoso e com essa família e dizer para eles mais ou menos qual vai ser o caminho, o que vai acontecer daqui para frente, eles conseguem se organizar, eles conseguem valorizar o que está acontecendo de positivo e não só valorizar as perdas, mas valorizar o que eu ainda tenho para viver, né? Então, o idoso, ele tem muita resiliência em relação ao que, muitas vezes, ao que fazem dele, inclusive, né? Porque a gente começa a cuidar dele como se ele não pudesse mais fazer nada, mas ele ainda pode. Mas muitas vezes em respeito ao que a gente está fazendo por ele, e tá bom, então vamos lá, então vamos assim. Então é assim que vocês acham que tem que ser, então vamos seguir desse jeito, né? E a gente vai aprendendo com eles. A minha avó foi para mim assim muito marcante, né? Em muitas coisas, né? Eu tô com ela aberta aqui no computador, no aniversário de 90 anos dela, e a frase que a gente colocou na foto dela, que foi a foto que eu postei hoje, né? Não tenho idade, tenho vida. E é isso que a gente precisa buscar, né? Quando a gente cuida e quando a gente ensina a família a cuidar. Eu não sei por quanto tempo, mas o tempo que eu vou ter, ele tem que ser muito precioso e vivido da melhor maneira possível, independente da classe aonde isso está acontecendo. É muito mais fácil quando eu tenho dinheiro ou não? Não necessariamente, porque às vezes quando eu tenho muito dinheiro, eu não tenho a pessoa, né? Então, não é isso, mas é eu valorizar a melhor parte do que está acontecendo. E a gente, como profissional de saúde, incrível aí como profissional de saúde, porque você está trazendo quem é esse idoso. Primeira coisa que você falou, ele tem uma história de vida. E muitas vezes, sem a gente perceber, a gente não valoriza essa história de vida. Então, eu estou entendendo você como profissional de saúde, contando para a gente, olha, nem sempre a gente sabe como lidar com o idoso. Então, a primeira coisa é não infantilizar a pessoa idosa. Ele não é o vozinho, ele não é a vozinha. Ele é o senhor Roberto, ele é a senhora Alzira, a senhora Maria, que tem uma história de vida. Muitas vezes a gente querendo cuidar, a gente faz o que é o pior cuidado que pode ter quando a gente fala da pessoa idosa. A gente tira o quê? A autonomia. E o tempo todo, quando a gente trabalhar com qualquer pessoa, mas especialmente a pessoa idosa, a gente precisa trabalhar com o maior tempo de autonomia que essa pessoa possa ter, respeitando essas limitações. E quando você fala do tempo, qual é o tempo do idoso? Olha só, dentro do processo natural de envelhecimento, a pessoa em torno dos 70 anos, ela perde cerca de 5% da sua massa cerebral. Quando a gente está falando de uma pessoa de 90 anos de idade, a gente está falando de
é uma perda de aproximadamente 20% da massa cerebral. E você falou para a gente, não vamos olhar para as perdas. As perdas, elas acontecem porque é o ciclo da vida. Porém, essas perdas fisiológicas, elas não superam os ganhos emocionais, espirituais, de vida, né? De vida que essa pessoa tem. Então, eu não consigo, né, não falar, mas você está trazendo coisas fantásticas. A pessoa idosa hoje, tem história e ela precisa ser respeitada nisso, sem infantilização e incentivando essa autonomia. Desculpa, Carla, vamos lá. não, e hoje a gente sabe que quanto melhor for o meu envelhecimento, o que é um envelhecimento melhor, um envelhecimento saudável, um envelhecimento positivo? Né? Então, primeiro, quando que a gente começa a envelhecer? Quando a gente nasce. Então, a partir de quando eu preciso cuidar? A partir do nascimento, né? Mas a gente lembra que a gente vai ficar velho quando? Lá depois dos 40, 50, que aí a gente começa a sentir umas dores aqui, umas coisas ali, né? Mas assim, nossa, eu não consigo fazer mais como eu fazia antes, o que está acontecendo? Acho que é cansaço, então, né? Mas só dá desculpa, né? Eu preciso cuidar desse corpo. Como, né? Então a gente sempre fala, né, que a gente precisa cuidar da alimentação, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa diminuir o nível de estresse, a gente precisa ter uma vida saudável, com momentos de lazer. A teoria é linda, fantástica e maravilhosa. E como que a gente faz isso no nosso dia a dia? E como que a gente ensina a população a fazer isso no seu dia a dia? E como que os filhos idosos têm... Como que as pessoas... Para mim, você cortou, então eu não ouvi esse finalzinho. Mas como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer, né, para poder envelhecer bem? Ou para poder estar lá no final, então, apesar da perda que é fisiológica, continuar cuidando do meu corpo, se eu sempre cuidar desse corpo, né, que é tão importante para mim, mas o corpo, ele não é só corpo, ele é espírito. E ainda bem que hoje a gente vê um grande movimento, né, da sociedade mesmo, buscando alternativas, além do que é dito pela medicina tradicional. Então a gente tem vários outros caminhos aí para buscar esse envelhecimento saudável. E a gente vê muitos idosos, mesmo com uma renda reduzida, buscando isso, né? Hoje você vê idosos nas praças que são públicas e que são gratuitas fazendo atividade, você vê eles fazendo caminhada, né? Dentro da rede de atenção à saúde, né, nós temos as UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde, nós temos as equipes de estratégia de saúde da família. Nessas unidades, muitas vezes, tem grupos de artesanato, tem grupos de caminhada, né, de atividade física, e eles participam, né, ativamente. Existem projetos de horta, projetos de alimentação saudável, projetos que a própria comunidade, né, desenvolve e mantém. Em algumas unidades você tem trabalhos com práticas integrativas de saúde, então acupuntura, reflexoterapia podal, constelação familiar, que é hoje uma ferramenta importante de tratamento, né, de busca de melhora de qualidade de vida. E você tem unidades do SUS, então dessa rede de atenção à saúde, que existem projetos importantes funcionando, buscando esse envelhecimento saudável. Né? Falando, você consegue me ouvir? Consigo. Falando do que tem de bom, porque é lógico que a gente precisa, no nosso país, de muito mais investimento, né? Estrutural, do público, do privado, da comunidade, da família. E como é importante a gente falar do que tem de positivo. Nós mesmas, né, participamos de tantos projetos com os idosos dentro das unidades básicas de saúde, dentro das instituições de longa permanência para idosos, e a gente vivenciou, na realidade aqui mais concreta, a mudança de vida de pessoas que estavam deprimidas, que estavam ficando dentro de casa,
e que começaram a se integrar e ter grandes mudanças e mais qualidade de vida, né, Ká? E eu acho que mudanças importantes nos profissionais que a gente formava, que a gente estava formando. E esse é o caminho importante, né, para que a gente possa cuidar dessa população que está envelhecendo. Profissionais que acreditem, né, que o idoso não é só um velho com uma doença, que o idoso é uma pessoa que traz uma história, que traz uma sabedoria muito grande. E que a gente precisa, antes de impor o nosso conhecimento para ele, a gente precisa saber o que ele conhece. Para que nós juntos façamos um projeto terapêutico, né, assim, individual para esse paciente, para essa família, né, porque é único, esse paciente é único, essa família é única, e é deles que eu estou cuidando. Uma coisa importante que eu sempre falo, né, eu não cuido de um paciente, eu cuido de um paciente que tem uma doença crônica não transmissível, mas eu não cuido, ele não é a doença, ele é uma pessoa. E mais importante, ele é pai de alguém, né, ou ela é mãe de alguém. Então, como eu gostaria que o meu pai e a minha mãe fossem cuidados? É desse jeito que eu preciso cuidar dessa família. É desse jeito que eu preciso cuidar desse idoso. Usando todo o meu conhecimento, então, o idoso, ele tem dificuldade para tomar um remédio? Tem, porque muitos deles tomam muitos remédios, né? Então, eu sou o profissional que preciso orientar esse idoso, essa família, a fazer de uma maneira que seja possível para ele. O seu João não vai conseguir fazer igual o seu José. O seu João tem a sua particularidade, tem o seu jeito de entender a sua medicação. Então, não adianta eu querer fazer para o seu José e para o seu João da mesma maneira. Agora, eu só consigo saber que eles são diferentes se eu escutar, se eu acolher, se eu entender a dinâmica que ele vive, se eu entender as necessidades que ele tem, quais são os medos que ele tem, qual o medo que ele tem de envelhecer. É o medo de morrer? É o medo de sofrer? É o medo de deixar a família sozinha e desamparada? Né? Pensando no que você falou, que parte da renda familiar é a aposentadoria dele, como eles vão ficar depois que eu morrer sem esse dinheiro? Sem a minha contribuição dentro dessa casa? Né? A gente consegue ajudar essa família, esse idoso, quando eu paro para ouvir. Mas não é um ouvir de qualquer jeito. Eu preciso acolher, eu preciso ter uma escuta qualificada, né? Eu preciso ter uma escuta compassiva. O que é o compassivo, né? É exatamente eu entender o que o outro precisa. Não é eu me colocar no lugar do outro, mas é eu conseguir entender o que ele precisa para poder fazer da melhor maneira o que eu tenho para dar para ele, para que a gente entre num acordo, para que a gente possa pensar num projeto terapêutico para esse paciente e para essa família. Porque a população está envelhecendo, as doenças vão acontecer, numa maior ou numa menor proporção, dependendo das possibilidades que esse idoso teve de ter um envelhecimento saudável. E o que a gente faz com tudo isso? E enquanto família também, né? Mas a gente está pensando aí no profissional, né? No profissional de saúde que a gente precisa. Pra gente, inclusive, né? Pra gente. Que vai, muitas vezes, ser a pessoa que vai fazer a diferença para aquela família, né? Escutar é preciosidade nos tempos de hoje. Acompanhar o tempo do idoso é raridade nos tempos de hoje. Se a gente não parar para pensar nesse tempo diferente do que a modernidade está atropelando a gente não vai cuidar, a gente vai descuidar. Tem muitas pessoas, cada pessoa é uma pessoa. Conheço algumas que têm uma resistência muito grande de entrar em contato com algum problema de saúde. Então, que vem de uma cultura, de uma crença desenvolvida ao longo da vida,
e que eu ainda escuto hoje, escutei a semana passada, não, eu não vou nem fazer exame, eu não vou em médico. Não, é de quem procura acha. E aí, profissional de saúde, como que a gente vai lidar com isso? A Carla, que sabiamente, né, falou algo muito importante. A gente precisa criar vínculo, precisa ter relação de confiança. Se o outro não confiar na gente, enquanto profissional de saúde, o outro família, o outro a pessoa idosa, a gente não vai conseguir modificar nada para levar a uma qualidade um pouco maior. E a qualidade na perspectiva de quem, né, Carla? Esse vínculo vem da escuta. Sim. Pessoal, assistam lá no canal da Impraxis no YouTube o vídeo do texto do Rubem Alves, que é a escutatória, para a gente pensar e repensar como que nós estamos ouvindo as pessoas. Então, a Carla está trazendo aqui, as necessidades, elas existem. Então, o idoso, ele tem uma retenção de líquido, de água dentro das suas células do seu organismo diminuída. A família precisa entender a importância dos sinais de desidratação, que nem sempre ele vai ter a percepção de sede, que ele vai precisar beber mais água. Mas como eu faço isso na família do seu João, como eu faço isso na família do seu Antônio, vai ser completamente diferente, né, Cá? Sim. Até porque muitas vezes o seu João mora sozinho. E ele não quer ir morar com ninguém. E ele não quer ninguém na casa dele. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar tranquilidade para essa família, para ela entender que não está abandonando o seu João? E não precisa abandonar. Nossa. Mas como que pode ser feito esse acordo com o seu João, né? Para que a família fique mais tranquila e para que ele fique melhor cuidado, né? Ou, assim, existem muitas situações, inúmeras situações dentro dessa população idosa. De famílias que querem cuidar, de famílias que não querem cuidar, de famílias que podem cuidar, de famílias que não conseguem cuidar. Então, a gente precisa entender a realidade de cada um deles, né? Hoje, dentro do cuidado, dentro do que a gente vem estudando, existe uma especialidade que não precisa ser especialidade, né? Não, na verdade, deixa eu corrigir, é uma especialidade, mas que todo profissional da área da saúde deveria buscar, que é a especialidade de cuidados paliativos. Por quê? O que é o cuidado paliativo? Inclusive está na mídia essa semana, né? Com tudo que aconteceu na CPI, com tudo que foi falado de negativo e depois a colocação do senador, né, da ANCP, explicando para eles e para a população o que é o cuidado paliativo. Então, o que é o cuidado paliativo, né? Eu tenho um professor, né, na pós, que ele fala que paliativo é sobrenome, mas o nome é cuidado. Então, o cuidado paliativo é um cuidado, mas é um cuidado com uma visão de... o que é o paliar? É o acolher, é o abraçar. Ah, o cuidado paliativo ele é só de fim de vida? Não, o cuidado paliativo ele vem para tratar da pessoa, para tratar dos sofrimentos que ela está tendo e para que ela possa ter qualidade nos dias que ela ainda vai viver, e que podem ser muitos. A gente tem pacientes que vivem com doenças crônicas não transmissíveis e que vão ficando piores por 10, 15, 20 anos. Uhum. E hoje, né, antigamente o cuidado paliativo era para o paciente com câncer, hoje o cuidado paliativo é para o paciente que tem sofrimento. Qualquer paciente que tenha a possibilidade de sofrer ou que esteja sofrendo com qualquer comorbidade, com qualquer doença, ele pode ser, aliás, ele deve ser cuidado por um profissional que tenha esse olhar paliativo, de acolhedor e não de terminar. E não é que não tem mais nada para fazer. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer pelo paciente, que é tratar do seu sofrimento. Qual? O que ele tiver.
O sofrimento, ele pode ser espiritual, ele pode ser social, ele pode ser físico, ele pode ser emocional, né? Então e eu preciso cuidar desse paciente. Ah, mas eu preciso de um especialista? Não, eu preciso de um profissional atento e que queira fazer da melhor maneira possível, né? Eu preciso olhar para essa família, eu preciso entender que a pele do idoso é diferente, é uma pele muito mais sensível. Então, eu preciso prestar atenção se ele usa ou não usa um hidratante, um protetor solar, eu preciso orientar essa família, preciso. Ah, mas a família não consegue comprar, então, mas eu preciso buscar dentro da rede caminhos que me levem a conseguir cuidar melhor, né? Esse idoso, ele vai ter uma alteração no andar dele? Vai. Ele vai ter por quê? Porque ele tem uma alteração de massa muscular, ele não tem mais a mesma força física. Mas o que eu posso fazer para isso se manter mais tempo? Dentro do que ele pode, dentro do que essa família é capaz de fazer. Ele tem alterações de paladar? Tem. Então, a comida que ontem ele achava boa, hoje ele não sente mais o gosto. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Como eu posso orientar essa família de que ele não está com birra, ele não está querendo não é teimoso, atormentar, não é teimoso, exatamente, são alterações que fazem parte aí né, a gente tem o termo técnico que é a senescência, né, então do envelhecimento, né. Eu preciso mostrar para essa família, preciso saber, então quando a família vem, eu preciso saber o que é normal do envelhecimento e o que não é. Porque eu, enquanto profissional, não posso dizer que tudo é porque ele está ficando velho. Isso. E isso é tão importante. A Bruna colocou aqui nos comentários o link do vídeo da escutatória. E essa questão que você está falando, talvez muitas pessoas fiquem se perguntando o que é esperado do processo de envelhecimento ou não. É lógico, eu tenho perda de massa cerebral, eu tenho perda de massa muscular. Tudo vai depender da quantidade de atividade física que aquele idoso faz. Mas mesmo assim, vai ser diferente do que uma pessoa mais jovem, né? E todas essas alterações que a Carla traz para a gente, eu queria até trazer esse tema aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais, que assim, a gente vive numa sociedade e numa cultura em que, quando a gente fala de perda, quando a gente fala de envelhecimento, a gente sempre relaciona isso com algo negativo. A gente não consegue encarar isso como algo natural. Porque a partir do momento que eu entendo que isso é natural e que faz parte da vida, e que eu tenho o conhecimento do porquê isso está acontecendo nas minhas células, eu vou ter o recurso para poder vivenciar isso de uma forma saudável. Eu tenho até a aceitação, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar esse processo de envelhecimento. A gente tem essa cultura da juventude, do novo, do rápido, né? E a gente precisa realmente parar para pensar e dar valor para essas coisas boas. Que, primeira coisa, eu quero ficar muito velhinha porque eu tenho esse desejo de viver muito, né? E como que foi, Carla, inclusive, essa questão assim do processo de envelhecimento da sua avó? Porque você viveu uma coisa tão linda. Gente, Carla está fazendo uma pós-graduação em cuidados paliativos, além de todas que ela já tem. Ela tem uma história linda de acompanhar esse processo de envelhecimento e de partida da avó dela. Eu acho que é um exemplo tão rico para você trazer para a gente como que foi essa vivência, aceitar os medos, as crenças, como que foi tudo isso? Primeira coisa, não foi sozinha. A gente tem uma família, e a família toda viveu isso. Cada um do seu jeito, cada um com seu limite, cada um com o que era possível, né? Mas é aquilo que eu já falei, a minha avó, ela tinha uma certa dependência, mas até o começo da pandemia ela andava, ela comia sozinha, ela estava lúcida, né? Até uma semana antes ela estava completamente lúcida, ela sabia exatamente o que estava acontecendo com ela. E assim, eu tive a oportunidade e o prazer de poder
ficar com ela na minha casa por alguns dias, de poder ajudá-la a tomar banho da maneira que ela podia. Então, e isso são coisas importantes para a gente ensinar para a família e explicar para o idoso. Então, assim, ele vai fazer tudo o que ele puder. O que ele não puder, eu vou fazer. Mas o banho vai ser no ritmo dele e não no meu. Porque se eu fizer no meu ritmo, eu faço com que ele perca toda a autonomia dele muito mais rápido. Porque eu vou querer fazer rápido, né? E o meu tempo é diferente do dele, né? Mas a gente precisa também entender que cada família é uma, cada um tem uma necessidade. Então eu tenho 20 minutos para dar o banho, mas ele precisa de 1 hora. Então como que a gente vai chegar no meio do caminho, né? Mas com a minha avó foi assim. E ela tinha coisas que ela gostava muito. Flores. Ela adorava ver flores. E a gente andava de carro com ela e ela vinha olhando as flores. Sempre foi assim? Não. Mas ela foi ganhando, né? Quando ela, é aquilo que a gente estava falando no início. Quando a pessoa percebe que tem menos tempo do que já teve, ela começa a olhar coisas que ela nunca olhou. Ela começa a perceber coisas que ela não percebia, né? Quando eu era criança, eu não me lembro da minha avó pegar a gente para pôr no colo, para falar eu te amo. Nossa, agora, depois que ela estava velha, né, mais velhinha, que foi envelhecendo, a gente ficava sentada no sofá e ela dava gargalhadas com a televisão, e dava gargalhadas com as crianças e com os bisnetos, e amava ficar com eles, e falava eu te amo, e abraçava, e agradecia, né? Muitas vezes eu estava dando banho nela, ou ela estava com alguma dor, e, nossa, como tá difícil. Ela era muito religiosa, mas Deus é que sabe de todas as coisas. Está tudo certo, Ele é que sabe, e vamos lá. E aí já começava a rir, e agradecer, e a brincar. E ela brincava com a piora dela e com a melhora dela. Então, isso foi muito rico. E na pandemia, com o começo da pandemia, todo mundo se afastou, né? Infelizmente, cada um ficou no seu cantinho. E ela estava na casa da minha tia. E a gente foi acompanhando isso mais de longe, né? Sim. Mas hoje eu tenho muita consciência de que ela foi se desligando e a gente teve a oportunidade de deixá-la morrer em casa. Eu acho que isso foi um presente para os dois lados, para ela e para a gente, porque nós não precisamos passar por uma internação invasiva e agressora, né? E na última semana, assim, ela não queria comer mais, ela não queria beber mais, ela não queria mais conversar, né? Para minha tia foi um pouco mais difícil, a minha mãe também, estavam as duas juntas, né, nessa última semana, então minha mãe foi para casa da minha tia para poder ficarem as três juntas. Os dias que estavam um pouco pior, ou um dia que a minha avó não acordou, aí elas me ligaram, a gente estava sempre em contato, Carla, o que está acontecendo, não sei o quê, não, tia... Ela não quer comer, deixa. A hora que ela quiser, ela vai comer, né? Ela não vai morrer de fome, ela não vai morrer de sede, né? E aí teve um dia que ela não acordou, aí me ligaram, calma, eu tô indo para aí fui até lá, né? Apesar da distância, um pouquinho, mas a gente chega, né? Nessa hora a gente chega. E aí ela acordou, depois de muita insistência, ela acordou, mas assim, nesse momento ela já estava... É o que a gente chama, né, da despedida mesmo, dos momentos finais de vida. Mas até nesses momentos finais, ela conseguiu esperar o tempo de cada um aceitar a sua partida, a partida dela, né? Então, assim, ela se desligou no momento em que a minha tia teve um pouco mais de dificuldade de entender esse momento, mas no momento que a minha tia entendeu, ela se desligou. Foi muito, muito bonito, assim, muito... forte para mim, e depois disso eu fui fazer a pós em cuidados paliativos, né, já tinha uma tendência, né, a isso, mas assim, e durante o estudo eu percebi exatamente que todo paciente, toda pessoa tem as fases da morte, do processo de morte, né, e ela pôde viver os processos dela com serenidade. Mas por quê? Porque a gente tinha um entendimento do que estava acontecendo e a gente pôde viver isso em família. Mas eu, enquanto profissional, tenho que entender também que tem família que não vai ter condição de fazer isso. Que não vai ter condição de ver o seu familiar
fazendo essa passagem em casa. E eu tenho que respeitar. Eu, enquanto profissional, tenho que entender que cada um, de novo, cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo e tem as suas possibilidades. E aí, quando essa família, por exemplo, chega com esse idoso que eu não tenho mais nada para fazer, que isso não existe, de novo, mas assim, que não tem mais condição de cura, que não tem mais condição de melhora, eu não posso simplesmente dizer para essa família, olha, eu não tenho o que fazer aqui, leva ele para casa. Não posso. Eu preciso acolher essa família, esse idoso, eu preciso entender o que eles estão sentindo, eu preciso entender quais são os medos e os sofrimentos para poder acolher, para poder ensinar, para poder explicar para eles qual vai ser o próximo acontecimento, para que eles não saiam correndo, né, com qualquer espirro, com qualquer grito de volta para o hospital. Mas eu não consigo, então leva para o hospital, e eu no hospital tenho que estar pronto para receber e acolher. Sem julgamento, né? Sem julgamento. E se for necessário, naquele pronto-socorro em que não pode ter familiar, eu vou ter sim a família do lado dele, porque é da família que ele precisa. Só que ele precisou sair de casa, não deu para ser em casa, mas que vai ser no hospital. Mas a direção do hospital, mas a regra, mas... Então, antes de tudo isso, eu sou um ser humano, profissional, que tenho conhecimento, mas que tenho também o poder, se eu quiser, de fazer a diferença para o bem na vida do outro. E é isso que a gente vai estar fazendo quando a gente consegue pegar um idoso, pegar a sua família, acolher, entender e orientar da melhor maneira possível, independente da fase que eles estejam, né? Independente do que está acontecendo, se é no início da doença, se é no final da doença, se é no meio do caminho. Mas a partir do momento que eu faço esse acolhimento, que eu entendo qual é esse processo, eu consigo dizer, a próxima etapa é essa. Vocês estão preparados para isso? Quais são as dúvidas? Quais são as inquietações? Quais são os medos? Para a gente poder fazer com que isso tudo seja sereno. Apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar do fim, né? Porque muitas vezes é o fim, está chegando o fim. Né? Você está falando para a gente amoroso. Da finitude, né? E a gente foi por esse caminho justamente porque você falou que muitas vezes o idoso ele tem a percepção de que ele já viveu mais tempo do que ele tem pela frente. E tem uma fala da professora Maria Júlia Paes da Silva, que ela fala que a consciência da morte nos faz viver muito melhor, independente da idade que nós temos. E até a Bruna fez um comentário aqui, né, que a empatia, eu diria até a compaixão, ela vem antes do protocolo. Isso que a Carla falou, pessoal da área da saúde, é fundamental. Nós temos conhecimento, nós temos autonomia, nós temos o poder, muitas vezes, de fazer a diferença para aquela família, para aquela pessoa. Agora que a gente viveu essa pandemia, nós tivemos tantas situações difíceis da falta de contato. Eu tenho uma pessoa, um colega que perdeu, que o pai dele faleceu, né, de Covid, e teve um médico que eu não sei qual é o nome dele, eu não sei quem é essa pessoa, mas que eu sou eternamente grata, que antes desse senhor ser entubado e depois da intubação foi para a UTI, foi transferido e depois ele faleceu. Antes dele ser entubado, ele falou, por favor, abra uma exceção, eu preciso falar com os meus filhos. E ali o profissional de saúde tem o poder da decisão. Dentro do critério de segurança, dentro daquilo que é estabelecido. Esses filhos foram, se paramentaram e tiveram a oportunidade de conversar com o pai. De pedir perdão, de falar de amor, e depois esse pai faleceu. Olha a diferença que isso fez nesse processo de vida. Porque nesse mundo não no processo de vida só, no processo de luto dessa família. Isso. Faz toda a diferença, né?
Faz toda a diferença. E você trouxe essa história tão linda da sua avó, que a gente vive num mundo que institucionalizou coisas que são naturais, né? O parto, a morte, o nascimento e a morte. Que sempre fez parte da natureza humana. Com o avanço das tecnologias, a gente institucionalizou tudo, até o que não precisaria. Sim. E nós incorporamos isso como normal. Então a gente se distancia. Muitas vezes a gente se distancia não só do processo de morte, mas até do processo de envelhecimento. Eu não consigo lidar com esse envelhecimento. Então eu vou pedir para alguém cuidar, eu vou levar para uma instituição. Sem julgamento, cada um oferece aquilo que pode. E os profissionais de saúde conscientes, com a orientação certa. Olha, se tivéssemos tantas Carlas Lecas cuidando das pessoas por aí, o mundo seria muito melhor. Porque... Mas, ó, você sabe que nessa pandemia eu tive a informação de que uma ex-aluna nossa teve essa sensibilidade, proporcionou sim o que estava se fazendo na época, que eram as ligações de vídeo para a família de uma paciente que depois da intubação faleceu. Olha, então, que coisa boa. A gente planta e a gente vê colhendo e a gente vê os frutos nascendo a gente... E aí eu falei do luto, né? A questão do luto não é só a perda, a questão do luto é como vai ser a minha vida depois daqui. Né? Então eu faço toda a diferença, além daquele momento de perda, na vida que vem depois. Por uma orientação ou por uma possibilidade de... É o que a Bru falou, o protocolo ele não pode servir para me engessar. Né? Eu não posso... Ele tem que trabalhar para mim, não eu para ele. Isso. E tem muitos protocolos que a gente tem que seguir à risca, mas tem vários deles que a gente precisa ter as exceções. Com certeza. Para fazer diferença na vida das pessoas positivamente sempre que possível. Porque tudo que a gente faz, a gente marca a vida do outro. Eu só escolho ser pro bem ou ser pro mal, ser positivo ou ser negativo. Exatamente. Mas eu sempre marco. Né? A gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que ter a dimensão do quanto a gente interfere na vida dessas famílias. Com uma atitude. Pro bem ou pro mal. Ou pro mal, exatamente. Ai, que delícia conversar com você, tá pertinho de você de novo. Amei Adoro estar com você também. Amei cada palavra, cada orientação que você deu. Eu já faço o convite para a gente fazer uma live em breve, só sobre finitude, sobre cuidados paliativos, né? E já tá quero aceito. muito. Já está aceito, que coisa boa. Vamos fazer, vamos falar sobre isso. A gente acabou indo por esse caminho na conversa, porque realmente o processo de envelhecimento coloca a gente em contato. Você falou de luto, e o luto não é só da morte. Nós, nesse processo de envelhecimento, vamos vivendo vários lutos com as perdas que nós vamos tendo. E a forma como a gente vive esses lutos vai fazer a diferença de como a gente vai continuar a vida que ainda temos, apesar das perdas, né? Isso O primeiro grande luto é quando você começa a perceber que você não consegue mais fazer as coisas como você fazia. Você se aposenta, então para a sociedade você não tem mais o valor que você tinha. Né? Agora você passa de... Antes você produzia, agora você dá gasto. E tudo isso tem que ser muito bem trabalhado com esse idoso. Né? Então, o que eu vou fazer com essa aposentadoria agora, quando eu me aposento? Então, eu vou continuar fazendo o que é possível. Né? Eu tenho na minha vida também, né? Falar de mim de novo, a minha mãe, um grande exemplo, né? Ela estava por aí, inclusive. Não sei se ela está ainda, né? Mas um grande exemplo de mulher também, guerreira a vida inteira, e que vem entendendo essa questão do envelhecimento dela da melhor maneira que ela pode. Né? Então agora ela veio morar pertinho de mim aqui, mas mora sozinha, cuida das plantas dela, faz a caminhada dela, cuida dela, perto da gente. Então a gente está aqui para dar todo o suporte e entendendo as necessidades dela, e quando ela também não quer a gente perto, né? A gente precisa entender esses momentos e valorizar
tudo que eles querem fazer, né? Porque isso é a vida deles e a nossa, né? Quanto mais feliz ela tiver, né, mais feliz eu vou estar. Porque ela está bem, eu estou bem, e a gente continua aprendendo juntas, né? Então isso é muito rico, a gente poder pensar na valorização de cada um do seu idoso. Todo mundo que está ouvindo aqui, ela apareceu aí, ó, o coraçãozinho dela. Né? Ah, que linda! Te amo, mãe. E assim, cada um que está ouvindo, ou tem ou teve o seu idoso, né? Então hoje, depois que desligar aqui, para e pensa numa palavra que te remete esse seu idoso, né? Que lembrança eu tenho, o que eu levo para a minha vida desse idoso? Porque é isso que a gente precisa levar para a nossa vida. Que a história, que os sentimentos, que a vida, ela tem que ser vivida hoje e aqui, né? Então, como eu vou valorizar essa pessoa que está do meu lado hoje? A história desse idoso. Porque eles têm histórias maravilhosas e fantásticas, é só a gente querer ouvir. Hoje a gente tem uma internet que responde tudo que a gente quiser, mas não tem valor sentimental, não tem emoção, não tem amor. Então pergunta para o seu idoso como que foi para ele, o que aconteceu com ele, né? E se a gente fizer, a gente dá o exemplo para os nossos filhos. Minha filha está por aqui também. Eu vi os coraçõezinhos dela. Então, assim, quando a gente faz, e a gente enquanto enfermeiro, quando eu faço, a minha equipe enxerga como eu faço. E vai tratar diferente o paciente e a família. Né? A gente tem que perder essa coisa de que o paciente é teimoso, de que a família é chata, de que a família... Não! Eles só precisam de atenção. Eles só precisam entender o que está acontecendo. Né? E eu, enquanto enfermeiro, quando eu mostro para a minha equipe que eu valorizo o que o paciente, o que a família tem para me falar, eles vão também escutar de um outro jeito. Eles vão valorizar o que a família traz. Eles vão entender que quem sabe cuidar daquele idoso é a família, não sou eu. Eu tenho muito para aprender com a família. Então, a gente vai receber nas nossas, né, nas nossas instituições onde a gente trabalha, a gente vai receber idosos que têm um cuidador em casa. Então, por que eu tenho que cuidar do meu jeito se ele já tem o jeito de cuidar? Por que eu não vou aprender com ele como cuidar do seu José melhor? Para o seu José não ficar agitado no banho, para o seu José comer melhor, para o seu José dormir melhor? Por que eu não vou deixar esse cuidador ficar com ele, mesmo na UTI? Exatamente. No pronto-socorro. Então o paciente chega agitado, chega confuso, aí eu tiro o único elo que ele tem com a realidade dele, o acompanhante. Aí eu restrinjo, porque ele fica confuso, ele fica agitado, ele não sabe onde ele está, ele não sabe o que está acontecendo. O que é muito comum no idoso internado. Exatamente. Ele perde a referência, então ele fica confuso, ele fica agressivo. Às vezes eu resolvo isso, eu quero lá, eu começo a medicar, eu começo a restringir. Não! Chama o familiar para ficar junto. Eu não preciso medicar, eu não preciso restringir, e ele vai ficar tranquilo para poder tomar a medicação. Lembrando que quando a gente está agitado, a ação do medicamento é outra, a ação do oxigênio é outra, né? O ambiente faz diferença. Então, tudo que eu puder fazer para favorecer o cuidado tranquilo e sereno para esse paciente, eu preciso fazer. É minha obrigação. Não é que eu faço porque eu sou legal, não. Perfeito. É a minha obrigação enquanto profissional. Eu sou um profissional de excelência quando eu faço aquilo que é preciso ser feito para além dos protocolos, desde que você tenha exatamente... Isso é conhecimento, né? É o bem que você vai fazer para essa pessoa. Perfeito. Exatamente. Nossa. Eu sempre falava nas aulas, né? Porque às vezes a gente via, por exemplo, né, pacientes que iam precisar da sonda nasointeral para se alimentar. Então é uma sondinha que eu vou passar pelo nariz, tranquilo, né? Então, no nariz do outro é muito tranquilo, né? E aí,
eu falava, às vezes a gente via assim, 4 pessoas segurando o paciente para passar uma sonda. Eu falava, não é possível isso. Para tudo. Não dá para passar agora, não passa, né? Dá um sorinho com glicosado, dá alguma coisa, mas não adianta lutar com o paciente para fazer um procedimento que ele não está preparado para receber. Olha lá, Bru, o remédio somos nós, perfeito. O remédio somos nós. É o jeito que a gente vai cuidar, é o jeito que a gente vai olhar para ele, são as possibilidades de cuidado que a gente vai dar que vão curar esse paciente. Tratar, às vezes não curar não, mas tratar e cuidar desse paciente da melhor maneira. Cuidar. A palavra é cuidar. Né? Carla, vamos ter que fazer outra. Passou 1 hora que a gente está aqui, eu não vi o tempo passar. A gente vai disponibilizar esse vídeo no canal do YouTube para que mais pessoas possam ouvir tantas coisas lindas que vem de alguém com competência e com sabedoria para falar sobre isso. Eu quero mais uma vez te agradecer por essa disponibilidade, por essa generosidade de compartilhar tudo que você tem de experiência profissional e pessoal com a gente. E eu quero te pedir para você encerrar com um pensamento, uma frase, uma mensagem para deixar para a gente. E depois a gente já faz a divulgação da próxima live para a gente continuar essa conversa e ir para os cuidados paliativos e finitude da vida. Eu agradeço muito a oportunidade, estou sempre aqui, amo vocês, é muito bom fazer parte dessa enfermagem de excelência que vocês estão buscando com a Empraxis, né? E é uma honra fazer parte disso com vocês, mesmo um pouquinho de vez em quando, tá? Vou encerrar com uma frase. E eu vi que a Ellen entrou, não sei se ela tá aí ainda. A Ellen é uma ex-aluna, e que essa semana, quando ela viu que ia ter a live, ela me mandou uma mensagem. E aí eu respondi para ela com uma frase, eu mudei um pouquinho, né? A frase que eu respondi, mas é mais ou menos essa aqui, ó. Precisamos resgatar o humano e entender que a riqueza do cuidar é olhar para o outro, o enxergar na sua essência, com o nosso carinho e usar o nosso conhecimento para fortalecer a pessoa e não apenas tratar a doença. Acrescentar vida aos dias. Essa é a minha mensagem para vocês. Espero que todos tenham gostado e façam a diferença na vida de quem está perto de vocês. Cuidem da sua vida para vocês poderem fazer parte, para vocês poderem fazer diferença, né? Na vida e nesse mundo, que todos sejamos luz nesse mundo. Ai, que bom. A Bruna disse que você fez ela chorar, eu tô aqui emocionada também. Minha gratidão, nossa gratidão, e que você seja nossa parceirinha, esteja sempre aqui com a gente, contribuindo para essa enfermagem que a gente acredita. Com certeza, para essa enfermagem de excelência. Um grande beijo. Muito beijo, obrigada por todos que ficaram aqui com a gente até agora. Um beijo, Cá, obrigada. Tchau. Tchau.